As novas gerações cada vez menos têm noção do quanto Matrix foi revolucionário. Não só é preciso reconhecer os impactos técnicos desse filme no cinema, mas também o impacto cultural na forma com que as pessoas passaram a enxergar o mundo e até a própria existência. Mas eu, que nunca fui o maior fã de Matrix, me peguei fascinado com alguns conceitos do filme depois da seguinte entrevista. I was having dinner at a friend's house, this director, and he had some kids, and there was like a 13-year-old, a 15-year-old, a 17-year-old, and they hadn't seen the film The Matrix. And so the director's like, well, why don't you just tell them what it's about? So I start to say, well, there's this guy who's in a kind of virtual world, and he finds out that there's a real world, and he's really questioning what's real and not real, and he really wants to know what's real. And the young girl was like, why? And I was like, what do you mean? She was like, who cares if it's real? And I was like, what, you don't care if it's real? And she was like, no. Isn't that wild? It's awesome. Bizarro, né? Mas por que isso é tão impressionante? A menina, mais de 20 anos após o lançamento do filme, sem saber, cumpriu um dos maiores dilemas dele. É preferível viver numa mentira perfeita ou numa realidade dolorosa? A sinceridade da garota, provavelmente pela idade, também é um fator relevante, já que a maioria das pessoas não é de fato honesta ao responder essa pergunta. Ai, mas é claro que eu escolheria a realidade mesmo sofrendo, porque escolher a mentira é covardia. Mas será que quem diz isso tá sendo sincero? Será que se o Morpheus chegasse pra essa pessoa com a pílula do conhecimento e da ignorância pra ela escolher, ela seria fiel a esse pensamento? A ignorância é uma espécie de bênção. Se você não sabe, não existe dor. Toda essa questão gira em torno de uma pergunta: qual é o real valor do real? Somos ensinados a crer que a verdade é o que deve prevalecer em todas as circunstâncias. Por quê? Antes de continuar, vamos tirar o elefante da sala que sempre aparece quando se começa a discutir Matrix. Afinal, vivemos numa simulação ou não? Claro que essa discussão é bizarramente longa e complexa, mas um argumento que me convenceu a não acreditar numa realidade simulada é o tal do pi. Aquele pi que aprendemos a odiar na aula de matemática é provavelmente o melhor indício de que não vivemos numa simulação, já que, por ele ser um número possivelmente infinito e por ele estar presente em todas as circunferências da natureza, seria impossível um computador, por mais futurista que fosse, ter a capacidade de armazenamento e processamento para transformar todos os pis da natureza em linguagem computacional. Mas, voltando, qual o real valor do real? Ao trazer essa pergunta pro cotidiano, concluímos que o real é valioso porque viver numa ilusão, em ignorância, faz inevitavelmente com que você não esteja preparado quando a realidade bater a sua porta. E ela vai, em algum momento. Mas no caso de Matrix, a realidade não bate a porta dos habitantes daquela simulação. Eles vivem uma vida normal, já que estão todos presos na mesma ilusão. Aquilo é a realidade deles. E aí, nesse caso, qual o valor do real? Compensaria pra eles trocar a felicidade pela verdade? Pra ser sincero, eu não sei. O que eu sei, de volta ao valor do real pra nós, não podemos esquecer que nossa vida é passageira, nem deixar que as coisas boas desse mundo nos seguem das coisas maravilhosas que nos estão reservadas em Cristo, pela eternidade. Isso seria se deixar enganar por uma realidade que não foi a idealizada pra nós. O que temos de melhor nesse mundo é só uma simulação mal feita, se comparado ao que nos foi prometido. O real, a verdade, portanto, vale tudo. Vale a nossa existência, porque foi aquele que é a verdade que nos criou e resgatou. E é pela verdade que nossa vida tem sentido. E aí? Quer continuar preso às ilusões desse mundo?